meu convidado dessa semana é repórter e está há 10 anos na TV Globo. Eu sempre admirei a Ana Maria, eu acho ela um fenômeno de comunicação. Às vezes eu tô mostrando uma coisa aqui, sei lá, essa caneca, e o olhar dela tá lá numa plaquinha que ela traz, uma folha que tá balançando, que é a curiosidade do espectador que tá em casa. Você queria ser médico, Felipe? Exatamente, Murilo. Aí eu larguei a medicina para fazer teatro, olha isso. Mas aí também é uma profissão bastante difícil, e aí eu comecei a pensar então um plano B na vida, e aí fiz jornalismo, me formei, e 6 meses depois eu já entrei para o Profissão Repórter, que é um profissional fantástico, é uma escola de repórter e de ser humano que eu aprendi demais. A gente está lançando hoje aqui com o Felipe quadros novos no Chega Junto. Felipe é bom de quadro novo, tô vendo isso. Espero que seja pé quente também, hein? Vambora, vamos dar sorte. O meu convidado dessa semana é repórter e está há 10 anos na TV Globo. Já integrou o time do Profissão Repórter e há 8 anos e meio integra a equipe do Mais Você, comandado pela Ana Maria Braga. Já até comeu pimenta no ar ao vivo para se divertir com a loura. De uns tempos para cá, ele está interessado, além de informar na telinha, na área do desenvolvimento pessoal. Até fez curso sobre esse assunto e também está preparando um curso para todo mundo que se liga nesse tema. Quem chega junto nessa semana é Felipe Suri. Felipe, prazer te receber aqui. Prazer é meu estar aqui, que cara. Que bom estar com você. Agora, eu quero começar falando que a sua trajetória é cheia de mudanças. Você queria ser médico, Felipe. Exatamente, Murilo. Bastante movimentação aí ao longo da minha vida. Eu, com 17 anos, comecei a fazer medicina, fiz 1 ano e meio, e aí vi que não era a minha história e abandonei. 3 semestres depois. 3 semestres depois. Eu gostava bastante, mas eu tinha a história do hospital, o dia a dia ali, muito sofrimento, um clima meio para baixo, assim, não era muito a minha história. Aí eu larguei a medicina para fazer teatro, olha isso. A reação na família foi ótima, o filho dele, né? Pois é, isso eu ia te perguntar, porque né, você deixa uma carreira que é tida como muito sólida de medicina e vai para teatro, que é algo mais instável. Né? É o mais instável, mas era o meu sonho, então resolvi fazer essa mudança e, felizmente, depois de um período meio conturbado, a família apoiou e eu vim atrás dessa história de teatro. E você estudou por 3 anos, né? Você fez Cal, né? Isso, me formei na Cal. E ficou 6 anos, inclusive, se apresentando no teatro, me levando a sério. Bastante, cara. Eu era apaixonado, assim, os palcos sempre me trouxeram muita coisa legal. O teatro acho que ajuda pra vida, né? Mas aí também é uma profissão bastante difícil, e aí eu comecei a pensar em ter um plano B na vida, também caso o A, que era o teatro, não desse certo. E aí eu só me imaginei fazendo jornalismo, porque eu sempre gostei de gente. E aí eu falei, cara, é isso, eu acho que eu quero pra mim, contar histórias, sempre gostei de ouvir histórias, contar essas histórias. E aí fiz jornalismo, me formei, e 6 meses depois eu já entrei pro Profissão Repórter, como você já contou um pouquinho aí, a equipe do Caco, foi uma escola fantástica na minha vida, e fiquei quase 2 anos lá, e aprendi muito com ele. Eu imagino, né? Porque assim, o programa, para quem assiste, ele dá essa dimensão exatamente de como vocês estão sendo testados no melhor sentido, não pelo Caco Barcelos, mas pela própria natureza dos fatos que vocês estão cobrindo ali. Muito duras algumas pautas. Muito duras, e é tudo muito real, né, Murilo? Lá a ideia é que a gente interfira o mínimo possível na realidade. Então, a câmera está ali indiscreta, registrando o que está acontecendo, o microfone captando, então, e traduzir ao máximo a realidade das pessoas como ela é. Foi demais, assim, o Caco é um profissional fantástico, é uma escola de repórter e de ser humano que eu aprendi demais, foi muito legal para mim, de verdade. Nesse período do Profissão Repórter, que pauta te marcou mais, Felipe? Uma que me marcou muito, que eu vi que você já entrevistou algumas drags, algumas... Sempre fazem muito sucesso aqui no canal. Fazem muito, né? E aí, no universo primo, assim, desse... Mas o que bombou muito foi... Tá pensando que travesti é bagunça, lembra? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, ô Tá pensando que travesti é bagunça? Caramba. É impressionante essa cena. Né? Foi você. Fui eu que fiz aquela matéria, Nossa, cara. aquilo é um clássico. A gente está, inclusive, na Lapa, bem perto. Estamos na Lapa. Luana Muniz, queridíssima, nos deixou recentemente, Sim, mas foi a figura mais, olhando aí nesses 10 anos, talvez tenha sido a figura mais interessante que eu já entrevistei. Tinha uma força, uma personalidade,
ela tinha uma força, ao mesmo tempo uma doçura. Sim, sim. Eu E respeitadíssima. respeitadíssima, uma líder. Foi uma experiência incrível. Eu acompanhei ela durante 3 dias. A gente terminava a gravação, era um barato. Aí ficava sentado aqui na sarjeta mesmo, 4, 5 horas da manhã, comendo um filezinho, pedia ali no Nova Capela, não sei se pode falar o nome, mas Pode. a gente ficava sentado, eu era o cinegrafista conversando, ela contando as peripécias dela da vida. Maravilha. O que mais tinha era a história, aquela figura. Foi uma experiência muito legal, me marcou demais, Luana, sem E você dúvida. está falando de quanto tempo atrás? Mas isso tem muito tempo. Isso tem 9 anos já. Isso foi um meme antes da gente conhecer essa expressão, né? Exatamente. Ali na hora que vocês estavam na moita, vendo aquela cena rolar, vocês tinham noção de que aquilo ia ter essa repercussão que teve? É muito louco, Murilo, porque aquilo era o 3º dia, né? Eu acompanhei a Luana durante 2 dias e a gente queria muito registrar um programa dela, né? Uma interação dela com o cliente. E aí não acontecia, a gente se escondia atrás de banca de jornal, de carro, porque é isso, como eu falei, profissão repórter tem essa ideia de registrar o máximo possível a realidade. E no 3º dia a gente tinha desistido. A gente falou, cara, tudo bem. A Luana brincava, nossa, vou passar a imagem de que ninguém me quer, que tô caída. E maravilhosa ela. E aí a gente sentou, a gente estava exatamente comendo um filezinho ali, eu, ela e meu cinegrafista aqui do lado, quando de repente sentou um cara, né, quem assistiu a cena bastante embriagado, assim, e aí começou a rolar a abordagem. E aí aconteceu aquele plano sequência, depois ela atravessou com o cara, a agressão, porque, né, como ela disse, o cara veio até ela perguntou para ele se ele estava consciente do que ele estava fazendo, e ela disse, estou só trabalhando aqui. E aí deu aquela lição para todo mundo de que está pensando que travesti é bagunça. E foi bastante forte, mas ela passou o recado dela. Sim. Foi uma experiência muito legal, inesquecível. Inesquecível. Bom, a gente está lançando hoje aqui com o Felipe quadros novos no Chega Junto. O primeiro quadro é o Fica a Dica. O que rola no Fica a Dica? Eu vou contar uma situação para ele, vou dizer uma situação e ele vai dar a dica para aquela câmera ali que é a sua. Para quem está assistindo. Espero ter uma dica para dar. Com certeza você tem, porque a gente falou da sua trajetória até aqui, de como você começou fazendo o interesse por medicina, né, com interesse por medicina, depois foi para o teatro e chegou no jornalismo. Qual é a sua dica, Felipe, para quem está escolhendo a profissão nesse momento? Seja ela qual for? Qual for? Murilo, eu acho que primeiro tem um ponto que a gente escolhe muito cedo, a profissão. Mas, cara, eu acho que como é uma coisa para a vida inteira, por mais óbvio que possa soar isso, mas às vezes a gente acaba esquecendo isso de vez em quando, é escutar o coração da gente. O que a gente realmente acha que a gente quer fazer na vida? Né? Eu hoje entendo, mas isso eu só fui entender depois dos 30, talvez, a importância de a gente fazer alguma coisa que nos toque e que contribua de alguma forma para o mundo. Eu acho que isso acho que pode ser um bom começo, uma boa dica aí. Você é bom de dica, então vou te pedir mais uma. Por favor. Que dica você dá para quem escolheu fazer jornalismo? Jornalismo. Cara, o que eu acho que é muito importante assim, para essa nossa profissão primeiro, tem que gostar de gente. Né? Às vezes a pessoa... E gostar de escutar. Eu até falo isso quando a gente for falar do meu novo projeto aí de desenvolvimento pessoal, a importância da escuta. A comunicação, ela não começa na fala, ela começa na escuta. Né? Então, um bom repórter não é aquele só que sabe o que ele tem que perguntar. Que é uma conversa, a gente está conversando aqui. Né? Então, eu te escuto, você me escuta e a gente vai conversando. Então, gostar de escutar, para quem está pensando em fazer jornalismo, acho que é fundamental. Gostou das dicas do Felipe? Eu gostei. Se você quer pedir dicas aqui para os nossos convidados, deixa aqui nos comentários qual é a dica que você quer pedir. Enfim, desabafa aqui nos comentários, que agora vai rolar Fica a Dica sempre que a gente tiver, assim, convidados inspirados para dar dicas, como o Felipe está se revelando aqui. Bom, obrigado. A gente falou dessa sua trajetória até chegar ao Profissão Repórter, até que em 2010 você trocou São Paulo pelo Rio e o Caco Barcelos pela Ana Maria Braga. Exato. Como é que foi essa mudança para o entretenimento, Felipe? Foi incrível. Assim, eu sempre admirei a Ana Maria, eu acho ela um fenômeno de comunicação, né? Ela tem uma habilidade de... Ela tá aqui, né? O convidado entra lá para ser entrevistado por ela e parece que ela tá na sala da sua casa. Sim. Né? Então eu sempre fui muito fã dela. E aí, quando pintou o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha muita vontade de voltar para o Rio também, eu já morava aqui. E trabalhar com ela também era uma grande oportunidade de aprender muito mais, porque eu olho nesses 8 anos e meio que eu aprendi com a Ana, assim, com a direção do programa, disso de entender o que o público quer ver.
né? A Ana Maria tem uma coisa, quando eu faço muito ao vivo com ela também. Sim. Às vezes eu estou mostrando uma coisa aqui, sei lá, essa caneca, e o olhar dela tá lá, sabe, numa plaquinha que ela traz, uma folha que está balançando, que é a curiosidade do espectador que está em casa. Então, eu aprendi demais com ela nesse sentido, de sair do óbvio. O que não está sendo mostrado aqui, que a gente pode olhar e mostrar? Mas exatamente isso, a identificação com aquele público, né, com a dona de casa, sobretudo quando você fala do país inteiro, quando ela dá lá a receita, ela dá a receita com queijo caro, mas assim, você pode substituir por esse que você encontra na esquina. E é uma preocupação do programa falar com todo mundo. Pois é. E a gente faz esse exercício diariamente, maravilhoso, assim, porque lá também eu tenho a oportunidade de estar perto de gente de verdade, sabe? Que é isso que eu gosto muito, assim, perto das pessoas reais mesmo. Sabe? E viajando o Brasil inteiro, captando essas curiosidades, esse país tão diverso, né? Diversidade é um país maravilhoso. É um lema nosso aqui. E poder acompanhar essa potência, né? Deve ser uma experiência maravilhosa. É um privilégio, Murilo. Eu agradeço demais, assim, porque é isso. Eu vou lá num cantinho conversar com a Dona Maria, com o seu José ali, que tem um brilho no olhar, que tem algo para ensinar, assim, eu aprendo demais, me transformo cada dia, assim, que eu vou pra rua, é muito legal. Sou bem feliz, cara. Te perguntei da sua reportagem marcante no tempo do Profissão Repórter, que você falou da Luana, para Ana Maria não ficar com ciúme do Caco Barcelos. Qual é a matéria, qual é o link mais marcante dessa trajetória de Mais Você? Cara, eu tenho feito muitos ao vivos, muito legais, assim, uma série sobre os mercados brasileiros agora, que são bacanérrimos. Mas teve uma matéria que me marcou demais, que eu tenho uns 2 anos isso, que era um encontro de um casal que os dois eram deficientes visuais. E eles namoravam à distância, ele do Acre e ela aqui do Rio, e eles nunca tinham estado fisicamente, eles estavam juntos há quase 2 anos. E aí eles nunca tinham estado presencialmente um com o outro. E a gente proporcionou esse encontro de surpresa, a gente trouxe ele de lá para cá. O primeiro encontro dos dois, me arrepia até de lembrar, cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, porque imagina, eles não têm o estímulo da visão, então é muito sensorial. Então quando ele entrou na sala e aí ela começou a sentir aquele cara, assim, nossa, eu coloquei os dois um sentado do lado do outro, assim, sabe aquele toque que os dois tinham medo de encostar, assim, de tão... Foi muito lindo, foi muito lindo. Eles ficaram, acho que uns 2 minutos em silêncio, assim, até ter coragem de encostar no outro. Tinha uma poesia naquele silêncio, sim, sabe, de caramba... Muita beleza, assim, isso jamais eu vou esquecer, foi muito, muito legal. Terminou a matéria, a gente se abraçava, o diretor, a gente chorava, falei, cara, que momento lindo que a gente presenciou agora. Foi muito marcante. Sim. Agora a gente vai mudar de assunto, porque a gente tem mais uma estreia aqui. O Felipe é bom de quadro novo, tô vendo isso, espero que seja pé quente também, hein? Vambora, vamos dar sorte. O nosso novo quadro é o Galeria Chega Junto. Vou explicar como é que funciona. Vocês estão vendo o nosso cenário aqui, campeão de audiência. Aliás, é lindo seu cenário, parabéns. Obrigado, muito legal. Obrigado. Sempre faço esse merchandising, foi a gente mesmo que fez esse cenário. Maravilhoso, talentosíssimos. E no Galeria Chega Junto é o seguinte, a gente vai contemplar o quadro de uma pessoa famosa, olhando pra cá, viu, por favor. Tá. A gente vai olhar esse quadro e eu vou te pedir um adjetivo para qualificar essa pessoa que a gente vai estar apreciando nesse quadrinho. Perfeito. E depois você vai explicar, claro, por que está dando esse adjetivo para essa pessoa. Maravilha. Vamos ver o nosso primeiro quadro? Ana Maria Braga. Agora ficou fácil de falar dela, né? Um adjetivo para Ana Maria. Cara, eu acho que é sensível. Ana Maria é uma pessoa extremamente sensível. Ela tem uma percepção do outro que é fantástica. Assim, eu fico assistindo ela entrevistar as pessoas e falo, caramba, que o olhinho dela brilha, sabe? Ela se liga nas pessoas, então sensível, eu acho que é o adjetivo, na minha opinião, que se encaixa perfeitamente para ela. E com aquela vozinha doce ali, tomando um cafezinho, às vezes falando de um assunto que é uma pedreira, eu fico em casa olhando e falando, como essa mulher consegue? É impressionante, né? Ela é impressionante. Mas vamos para outro quadro agora. Olha lá. Você tá me dando pessoas maravilhosas, facílimas de falar. Né, Caco Barcelos. O Caco eu acho que é generoso o adjetivo que define ele. Foi o primeiro que me veio, pelo menos. Ele tem um negócio, cara. Eu me lembro do dia que eu conheci o Caco, vou te contar essa história, é fantástico. Eu sonhava. Já era um ícone, né? Já era um ícone, imagina, tinha lido os livros dele. E aí eu sonhava em fazer o Profissão Repórter. E aí eu mandei um DVD que eu tinha feito na faculdade,
com algumas matérias pro diretor do programa, na cara dura, assim, sabe? Mandei. E aí ele falou, ó, eu gostei, mas o Caco precisa te conhecer, né? O projeto é dele. Fui para São Paulo conhecer ele. Fui de ônibus para São Paulo. Aí, nunca esqueci desse dia, cara. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou conversar com o Caco, né? Imagina, o cara colocava ele lá em cima, né? E aí, cheguei lá nervosíssimo na redação do Profissão Repórter. E aí ele veio conversar comigo e falou, vamos tomar um café? Ele tem um jeitinho assim, sabe? Vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Por que eu vou tomar um café com o Caco? Meu, que loucura. Aí, resumindo, Murilo, a gente ficou quase 3 horas conversando. E aí, como eu falei, eu tinha ido de ônibus, eu tinha que voltar de ônibus naquele mesmo dia, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte aqui. Minha chefe foi muito legal, que me deu uma folga para eu ir até lá conversar com ele. Ele não só, ele falou assim para mim, eu te dou uma carona. Eu só não te levo até a rodoviária, diz ele, porque é um pouco longe daqui, mas eu te dou a carona até o metrô mais próximo, que o metrô em São Paulo vai te deixar dentro do Tietê da rodoviária. Falei, gente, esse homem não existe, né? Aí me deu a carona, fomos conversando ainda no carro, trânsito em São Paulo, horas, ficou umas 3 horas conversando desde o início do café até o final. Quando eu desci do carro dele, cara, eu olhei assim e falei, o que foi isso que aconteceu? Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, o cara, ele é de uma generosidade fantástica. Gente como a gente, cara. Total. Mais um quadrinho. Louro José, o Louro é demais, né, cara? O Louro Não é bem uma pessoa, mas é uma figuraça. Ele é uma figura, ele é alegria pura, né? Acho que o adjetivo alegre, né, seria o adjetivo. O Louro, ele enche aqui, amanhã ele traz uma alegria, uma leveza que é demais. Ele tem o Tom, né, que é o cara que faz, é de o Tom Veiga, galera, Tom o Veiga, manipulador do Louro José. Ele é fantástico, eu sou fãzaço dele. Aliás, os 3 que você colocou aí, caprichou, sou muito fã dos 3. Tá me devendo uma. Pô, obrigado, Murilo. Se você curtiu esse papo, deixa seu like aqui embaixo, comenta, manda mensagem pro Felipe. E quinta-feira volta aqui no canal, porque a gente vai bater mais um papo, claro, falando de desenvolvimento pessoal, nova paixão do Felipe Suri. Não perca, quinta-feira, 7 da noite, volta aqui que tem mais Chega Junto. Beijão e até lá.